Um senhor de 70 anos vive tranquilo em sua casa. Ele tem 2 filhos e uma neta, os ama e sempre os coloca em primeiro lugar. Porém, seus filhos começam a exigir a casa, dizendo que o pai já está velho. Triste, ele sai de casa. Mas seus filhos com certeza mudarão de ideia ao descobrir o que o seu pai conseguiu morando nas ruas. Você imagina o que foi? Eu tenho certeza de que você vai se emocionar e se identificar com essa história. E para nos permitir trazer mais histórias de vida emocionantes, curta esse vídeo, deixe a sua opinião e sugestão aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos emocionantes. João é um senhor de 70 anos. Ele vive no Bexiga, bairro tradicional de São Paulo, em uma casa humilde, porém muito bem cuidada. A sua casa segue os moldes das casas mais antigas, ou seja, tem um belo jardim na entrada e você pode dar a volta nela pelo seu quintal. A pintura é verde e transmite tranquilidade, o que combina com João, um senhor tranquilo. Ele chegou a São Paulo nos anos 70 e trabalhou durante muito tempo na construção civil. Ele ergueu, junto com seus companheiros de trabalho, muitos prédios da cidade. Ironicamente, eles não puderam entrar nesses prédios quando ficaram prontos, pois eram de luxo. Ele não se importa com isso. Deus sabe o que faz, é o que ele sempre diz. Quando juntou dinheiro suficiente, comprou uma casa. Essa que ele mora agora. Ele estava solteiro na época, mas conheceu sua esposa em um baile. Poucas danças depois, já estavam apaixonados um pelo outro. Saíram juntos várias vezes e se casaram com apenas um mês de namoro. Sua esposa gostou muito da casa, mas o que ela adorou foi o jardim. Foi ela quem deu vida a ele, plantando e cuidando das flores. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, e todos foram muito felizes naquela casa. A rotina era simples, mas João via o quanto sua esposa amava aquela simplicidade. O casal também costumava caminhar pelo bairro, ficar na praça, conversar e ir à lotérica. Ir à lotérica era mais um hobby do que a esperança de ganhar algum dinheiro. Ir lá e fazer o jogo escolhendo os números juntos, e depois ir conferir os ganhadores era uma tradição dos dois. Se sentiam bem fazendo aquilo. Sempre jogavam números que eram especiais para eles, como os aniversários deles, dos filhos ou a data em que se conheceram. Aquele foi o período mais feliz da vida de João. Quando a esposa faleceu, João passou um bom tempo sem nem conseguir olhar para a lotérica e a praça. Era muito doloroso. E por não ter os filhos por perto, ele praticamente enfrentou todo o período de luto sozinho. Porém, com o tempo veio a experiência. A dor foi virando saudade e a mágoa foi dando lugar a todas as lembranças felizes dela que ele tinha. Ele entendeu que tinha que aceitar e não entender, e que ela ainda estava ali sim, em sua memória, em seu coração. Ele colocou a foto dela em sua carteira e prometeu a ela que faria o seu melhor, que a deixaria orgulhosa. João se lembra disso enquanto olha a fotografia de sua falecida esposa. A foto fica em sua carteira e ele sempre a olha quando se sente triste ou sozinho. Ele sabe que ela olha por ele onde quer que esteja. João passa a maior parte de seu tempo cuidando das plantas do jardim de sua casa. Ele adquiriu esse hábito com sua esposa, que costumava ficar horas cuidando e conversando com suas flores. Agora, com 70 anos, João divide a casa com o filho, que teve problemas financeiros e voltou a morar com o pai. Porém, seu filho sempre pega dinheiro emprestado e some por dias. Não ajuda em nada na casa, nem mesmo a limpá-la. João também percebe que às vezes faltam alguns objetos da casa e dinheiro de sua carteira, mas nunca tem coragem de perguntar ao filho se é ele quem pega. Mas tem uma coisa de que seu filho sempre se lembra: os remédios. Quando passou a ficar mais tempo em casa, seu filho disse que cuidaria de lhe dar seus remédios. João toma alguns medicamentos para a dor nas costas, pois tinha ficado muitos anos na construção civil, e aquilo tinha lhe dado alguns problemas de saúde. Seu filho sempre traz os remédios para o pai e se certifica de que ele bebeu. Com o tempo, João começa a se sentir muito sonolento com os remédios e às vezes até dorme sem perceber e acorda atordoado sem saber que horas são. Ele conta isso ao filho, mas ele responde ao pai que era assim mesmo, que aquilo era por causa da idade. A filha de João às vezes também vem em sua casa com sua neta Lorena. E Lorena lhe lembra muito seus filhos quando eram crianças. Ela é animada e amorosa. Lorena é a felicidade na vida de João. Ela faz desenhos para ele que ele cola na geladeira e morre de rir assistindo desenhos animados com o avô. João se sente triste, pois às vezes queria ajudar mais.
Queria comprar brinquedos mais caros e de maior qualidade para a neta ou dar dinheiro para sua faculdade. Mas o dinheiro de sua aposentadoria não é tanto assim. E ele não tem dinheiro guardado, pois sempre preferiu usá-lo com sua esposa e filhos do que guardar. Mesmo assim, toda vez que pega o dinheiro de sua aposentadoria, ele compra um brinquedo para Lorena e passa parte do dinheiro para seus filhos. A vida segue assim. João cuida de sua casa, de seu jardim e de sua vida. Seu filho às vezes está ali e às vezes não. Com o passar do tempo, o filho de João começa a ficar mais tempo na casa do pai e passa a ajudar o pai nas tarefas cotidianas. Começa a lavar roupas, pratos, varrer a casa e cozinhar. João está acostumado a viver sozinho e a fazer essas coisas sozinho. Porém, seu filho insiste em ajudar. Passado um tempo, seu filho finalmente o chama para conversar. Na conversa, o filho diz que já é hora de ele passar a casa para seu nome, pois o pai já está velho. O que acha dessa atitude do filho de João? Comente aqui no vídeo e já deixe o seu like. João ouve aquilo. Fica extremamente magoado, pois percebe que toda aquela gentileza que o filho demonstra é apenas por interesse. Mas ele não diz isso ao filho, apenas diz que vai pensar a respeito daquilo. Quando sua filha e neta chegam para visitá-lo, João conta à filha sobre a conversa que tinha tido. Para sua surpresa, a filha fica brava e diz que na verdade é ela quem deve herdar a casa. João diz que aquele não é o ponto. Ele diz que está se sentindo solitário e que apenas o estão visitando por interesse. A filha grita com o pai, o chama de insensível, de ganancioso e diz que não está pensando nela e em sua neta. O filho então entra no quarto e irmão e irmã começam a discutir, cada um gritando que merece mais a casa do pai do que o outro. João pede para os filhos pararem de brigar, mas é ignorado. Lorena entra no quarto e começa a chorar vendo a discussão. A filha de João então pega sua filha Lorena e as duas vão embora. O filho ainda grita com João, o chamando de ignorante antes de sair de perto do pai e ir para a cozinha. João fica sozinho no quarto, pega a foto da esposa na carteira e chora. Os dias se passam e a filha de João volta para a casa do pai. Ela pressiona ao pai, diz que ele deve dizer para quem vai passar a casa. Sem saber o que fazer, João sai da casa. Ele caminha pela rua respirando ar fresco, passa em frente a uma lotérica e até faz um jogo na Mega Sena para se distrair. Guarda o comprovante na carteira, próximo à foto da esposa. Depois de caminhar, ele volta para casa e encontra seus filhos cozinhando e sua neta brincando no chão com uma boneca que João tinha comprado para a neta. Ele vai para perto dos filhos e os ajuda a cozinhar. Em silêncio, eles preparam a refeição. Quando tudo está pronto, todos jantam em silêncio. Passada uma semana, João está vivendo normalmente sua rotina. Acorda, faz sua oração, toma café da manhã, vê TV, cuida de seu jardim e sai para caminhar um pouco. Em sua caminhada, ele cumprimenta os vizinhos que retribuem seus acenos. Todos consideram João um ótimo vizinho. E às vezes ele vai na lotérica só de hábito, pois é algo que fazia com sua esposa. E ir lá, de certa forma, lhe traz alegria, como se a esposa estivesse ali com ele naquele momento. João então para na praça, senta-se no banco e observa as pessoas passando. Vê casais, vê os filhos desses casais e sorri lembrando de quando era ele e sua esposa ali com seus filhos passeando. Ele não tinha contado para os filhos, mas pretendia sim deixar sua casa para os dois. É claro que iria deixar. E ele iria para uma casa de repouso por conta própria daqui a alguns anos, talvez uns 2 anos, pois não queria dar trabalho para os filhos. Lá, na casa de repouso, ele ficaria tranquilo, faria suas caminhadas e faria amigos. Mas por enquanto, ele queria aproveitar mais um tempo em sua casa, onde tinha suas memórias felizes de sua família. Sua esposa e ele cozinhando, ouvindo suas músicas preferidas e seus filhos correndo pela casa fazendo bagunça, trazendo vida para o lugar. Uma lágrima escorre pelo seu rosto, uma lágrima de alegria. Ele se levanta e vai para casa contar para seus filhos tudo isso. Quando chega em casa, seu filho e filha estão terminando de fazer o jantar. Ele se senta à mesa para comer. Era um típico jantar de família. Todos se sentam ao redor da mesa e a comida é servida. Todos começam a comer. E em meio a conversas aleatórias, irmã e irmã começam a falar que eles merecem umas férias. Umas 2 semanas em um lugar tranquilo. João pensa que deve ser uma boa ideia e pensa em dizer para seus filhos irem sim e que ele até ajudaria nos gastos. Mas antes de ele dizer qualquer coisa, o filho responde e diz que até queria ir, mas que não tem dinheiro e que seu pai não o ajuda com isso.
Conta que, na verdade, já deixou de ir para vários lugares por não ter dinheiro e que seu pai não se importava em ajudá-lo mesmo tendo muito dinheiro. A filha também começa a falar mal do pai, que ele não valoriza os filhos que tem. Lorena fala para eles pararem de falar mal do avô, mas sua mãe a manda ficar calada. Os filhos de João falam dele de forma sarcástica e começam a rir. João sente-se mal, nem esperaram ele sair para falarem mal dele. É como se ele não merecesse nenhum respeito. Ele se levanta. Já chega, diz João. Os dois filhos olham para ele e ele continua. Eu cansei de me sentir menor que vocês, de me sentir um estorvo para vocês. Eu sou uma pessoa boa, não perfeita, nenhum de nós é, mas uma pessoa boa, decente. E para essa família, isso deveria bastar, mas não é assim que acontece. E continua. Eu cuidei de vocês durante anos, me sacrifiquei muitas vezes por vocês, não comprei coisas para mim para comprar para vocês. Nos períodos difíceis até deixei de comer para vocês se alimentarem. Depois que sua mãe se foi, eu precisei enfrentar tudo sozinho, pois vocês não vieram aqui me ver nenhuma vez. Não culpo vocês, também estavam sofrendo, mas poderíamos ter apoiado uns aos outros. Mas agora que já aprendi a lidar com a dor e que ainda consigo cuidar da casa e de mim mesmo, vocês me veem como um estorvo. Hoje em dia eu vejo que me usam como desculpa para tudo que dá errado em suas vidas. Toma as rédeas da minha vida a partir de agora. Estou saindo apenas com minhas economias, mas sei que vou conseguir me virar. Agradeço a tudo que fizeram por mim. Me desculpem pelo trabalho. João se levanta e sai da casa. Todos ficam atônitos após aquele discurso. Quando a surpresa passa, a neta vai atrás do avô. Ela chega perto e diz que ele pode ficar e pode morar no seu quarto junto com ela. Ela dorme no colchão e ele na cama. O senhor sorri daquela ingenuidade linda da neta. Diz que vai pensar na proposta, dá um abraço na neta e vai embora. Mesmo que já desconfiasse, João não pôde deixar de se sentir triste quando ninguém o procurou. Ninguém o telefonou. Toda vez que ele pensa em voltar para casa, uma enorme tristeza lhe abate e ele não consegue. Ele acaba alugando um pequeno quarto e paga com o dinheiro de sua aposentadoria que conseguiu sacar. Ali, naquele quartinho, ele começa a se sentir bem, melhor do que se sentia em casa. Com tristeza, ele percebe que ficar sem tomar os remédios que seu filho lhe dava estava lhe fazendo muito bem. Ele se sente mais disposto, mais feliz. Com medo de descobrir a verdade, ele vai à farmácia, leva um frasco vazio dos remédios que seu filho lhe dava e pergunta ao farmacêutico o que é aquilo. O farmacêutico apenas disse que aquilo era um remédio para enjoo e o que lhe causava era muito sono e deixava o corpo anestesiado, e que só devia ser tomado quando alguém estivesse com muito enjoo, pois deixava a pessoa incapacitada por um tempo. João agradece, volta para casa e joga o remédio fora. Ao descobrir isso, João percebe que seu filho só lhe dava aquilo para ele ficar inerte e dormir. Percebe que seu filho devia ter pegado o dinheiro que João reparou que faltava e os objetos de João quando ele estava inconsciente. João olha o celular. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem. Ele pensa em voltar para casa e confrontar os filhos. Dizer que estavam dando remédios para ele que não serviam para nada, dizer que deviam respeitá-lo e dizer que não deviam maltratar um pai que sempre colocou os filhos em primeiro lugar. Mas ele não queria ir. Ele tinha medo do que seus filhos diriam, ele tinha medo de que seus filhos não estivessem arrependidos. Ele tinha medo por sentir que não conhecia mais seus filhos. Ele pensa em ir na casa da filha para ver Lorena, sua neta querida, mas iria encontrar a filha se fizesse isso. E você, o que faria se estivesse no lugar de João? Comente aqui e vamos ver se as suas decisões são as mesmas de João. No primeiro mês, João consegue pagar o aluguel de um pequeno quarto. É um lugar simples, uma cama de solteiro, uma cômoda com 2 gavetas e uma TV antiga. Ele consegue sintonizar 2 canais, então tenta manter sua rotina. Acorda, faz sua oração, toma café ali mesmo na cama e assiste TV. Depois sai para caminhar. João até tenta arrumar algum emprego temporário, mas ninguém aceita alguém da idade dele. Me veem como um inútil, ele pensa. Passam-se 2 meses e o dinheiro já não é o suficiente. Mesmo com João ficando sem jantar alguns dias, o dinheiro acaba. Ele é avisado que precisa sair do quarto para outra pessoa alugar. Ele não culpa o senhorio. Ele também precisava receber. Também precisa de dinheiro para viver. Na verdade, João nem deixa o senhorio vir comunicar sua saída. Ele mesmo sai. Então João, idoso e sem dinheiro, vai para as ruas. Não se esqueça, se você está gostando dessa história, deixe o like para fortalecer o canal. Nas ruas, a vida é um mundo à parte.
Ele precisa constantemente olhar para suas mãos e braços porque tem certeza de que está invisível. Ele se sente assim, ninguém o vê. Felizmente, ele não tem problemas com as pessoas que moram na rua. Na verdade, as pessoas da rua o tratam com mais respeito do que seus próprios filhos. As pessoas das ruas o escutam e lhe falam palavras de motivação. Ele consegue dividir jornais com um amigo da rua e se enrola desse jeito improvisado nos dias frios. Mas mesmo assim, o frio ainda é cortante. Muitas vezes, João pensa que não vai acordar no dia seguinte de tanto frio. Quando chove, João se permite chorar, porque assim ninguém vê suas lágrimas. João vende seu celular na primeira semana na rua. Ele consegue bem menos do que o aparelho vale, mas aquilo lhe garante dinheiro para alimento e um bom lençol para os dias frios, que eram muito mais frios na rua do que em sua casa. Estando nas ruas, ele ouve as histórias de todos os seus amigos. Muitos estavam ali por causa de bebida ou de drogas, mas o que era mais comum era o abandono familiar. João escuta todo tipo de histórias familiares, brigas, mortes e doenças. Então, certo dia resolve voltar para sua casa para tentar fazer as pazes com seus filhos. Ele caminha em direção à casa e pensa que ao chegar, seus filhos o receberão de braços abertos e que toda aquela briga ficará no passado. Eles pedirão desculpas e João vai aceitar. E tudo ficará bem. Mas quando se aproxima da casa, ele vê algo que faz seu coração gelar. Seu corpo treme e ele sente toda a sua saliva secar. Você consegue imaginar o que foi essa visão avassaladora para João? Já comente agora e acompanhe o desfecho da história para ver se você acertou. Curta esse vídeo para garantir que traremos novas histórias comoventes e fique aqui para descobrir o fim dessa. Você não vai acreditar. João então dá 2 passos para trás e se escora no muro. Além dos filhos não terem o procurado, não terem telefonado ou sequer mandado mensagens, ele vê aquela placa de vende-se em frente à sua casa. Eles estavam tirando dele o seu único bem, aquele que já seria deles de qualquer forma, mas eles não esperaram. Eles resolveram vender. Aquele que era o lugar de lembranças felizes para João, onde os filhos fizeram bagunça, cresceram e ele e a esposa viveram tranquilos e felizes durante anos. Mas para seus filhos, era apenas tijolos e telhas. Triste, João volta para a calçada, que tem sido sua casa nos últimos meses. Passa-se um tempo e aí um dia comum, em que os pássaros estão comendo restos de comida e pessoas apressadas passam por ele, ocasionalmente jogando uma moeda ou outra, que João encontra um bilhete de loteria. Ele pega o bilhete sem nem conferir o que é e o guarda em seu bolso. Ele encontra umas moedas, recebe outras por pessoas que jogam para ele e consegue juntar para tomar um café e comer um pão. Ele compra, mas não come na lanchonete. Não consegue aguentar os olhares de nojo dos outros clientes. Então, ele leva seu café da manhã para as ruas. Ele divide com um amigo de rua o pão e o café. Enquanto bebe o seu café, ele abre o papel e vê que é um dos bilhetes da lotérica. O jogo ainda está por fazer. Ele se emociona e agradece à esposa por ter dado aquele bilhete para se lembrar dela. Ele termina de beber o café, se levanta e vai até a lotérica na esperança de relembrar os momentos em que viveu com a esposa. Mas logo de cara, João percebe que as pessoas o olham com julgamento, segurando as bolsas e guardando as carteiras nos bolsos. Mesmo assim, ele vai até o caixa falar com a atendente. Ela gentilmente o atende e ele faz o jogo. Ele pensa que mesmo se ela estiver sendo simpática por obrigação, não tem problemas. Mesmo assim, já se sente bem por ser tratado com respeito por alguém. Ele então marca os números no jogo, a data de aniversário de sua neta. Ele volta para as ruas, para sua nova realidade. Após alguns dias, João passa em frente à lotérica. Ele cumprimenta a moça que está no caixa e ela o chama. Primeiro, João não entende que está sendo chamado, mas então ele resolve ir até lá para ver se está tudo bem com ela. Ao chegar perto, a moça sai do caixa, tranca a porta atrás dela e vai até ele com um sorriso diferente. Primeiro, ela conta que está gravado que foi ele quem levou o bilhete ali no dia anterior. João já se desculpa, achando que fez algo errado. Mas então a moça diz que ele ganhou. Ganhei o quê? João pergunta. Ela diz que ele ganhou o prêmio da Mega Sena. Ela diz que o prêmio estava em 2 milhões e foi esse o valor que ganhou. João sente todo o seu corpo formigar. Ele precisa perguntar várias vezes à atendente se ela está brincando. Sorridente, ela diz que não com a voz baixa e olhando para os lados. Ela diz a ele para ser discreto, pois alguém mal intencionado pode roubá-lo. João agradece à moça. Então ele primeiro vai até o banco, quando já está bem vazio.
Ele consegue sacar seu dinheiro diretamente no caixa, volta na lotérica e dá uma gorjeta generosa para a moça que o ajudou. Ele então sai com todo o dinheiro dentro de seu carrinho de material reciclável. Pela primeira vez, ser invisível foi uma vantagem a João. Ninguém pensou em tirar algo daquele homem que aparentemente já não tinha nada. De forma discreta, João volta até seu companheiro da rua. Lá, ele diz ao amigo que vai voltar para sua casa e deixa um envelope com ele. O amigo o abraça e deseja tudo de bom para ele. João diz para o amigo só abrir aquele envelope quando estiver sozinho e sai. No envelope estão 10 mil. João então inicia a nova etapa de sua vida. Compra uma casa não grande, apenas com um belo jardim. Faz a decoração dela parecida com a decoração de sua casa antiga, que sua esposa havia escolhido, e passa os primeiros dias limpando a casa e cuidando do seu novo jardim. Ele também compra novas roupas. Passado algum tempo, João volta a sair de casa e passa pelo bairro do Bexiga em direção à praça. Ele está andando distraído quando escuta uma voz animada de criança chamando vovô. Vovô! É Lorena, que vem correndo em sua direção e o abraça alegremente. João abraça a neta feliz por vê-la. Ele pergunta como ela está e ela diz que está com saudades dele. A filha de João surge saindo da antiga casa de João. Pai? Ela pergunta com dúvida, olhando sua roupa nova e sua aparência bem cuidada. João cumprimenta a filha. Ela se aproxima e pergunta ao pai: Pai, onde você esteve? O que aconteceu? Vem, vamos entrar. Os três entram na casa, que antes era de João. Lá dentro, João percebe que tudo está meio parecido, mas os móveis estão dispostos como se fosse uma exposição para novos compradores. Ele olha para o jardim e, com tristeza, percebe que as plantas estão mortas. Então, pai, o que aconteceu? Você está diferente, sua filha pergunta. João conta à filha sobre o período em que passou na rua, mas não conta que ganhou o prêmio em dinheiro. Ele então pergunta à filha por que não foram atrás dele, nem ao menos ligaram ou mandaram mensagens. A filha, constrangida, diz que procuraram, mas não o encontraram, e diz que ligaram sim, mas o telefone dele não chamou. João sabe que tudo aquilo é mentira, mas não diz nada. João pergunta à filha o que fizeram com a casa quando ele foi embora, e a filha gagueja e diz ao pai que agora ela mora ali com Lorena, já que ele foi embora. João novamente concorda, mesmo sabendo que é mentira. João diz que como a filha está ali morando com Lorena, ele não vai mais querer a casa. Ele diz que pode ficar com a casa e que em breve vai assinar os documentos, passando a casa para o nome dela. Ele deixa seu novo número com a filha e avisa para ela ligar quando estiver com os papéis prontos para ele assinar. Ele então diz que vai embora. Antes de ir embora, porém, João vai até o carro novo, que a filha não tinha visto, pega uma boneca e leva até Lorena. Obrigada, vovô, a menina diz. João fica feliz ao ver a neta feliz e vai embora. Mais tarde, a filha de João vê Lorena brincando com a boneca, pega e vê que ela é cara. Quem te deu essa boneca? Ela pergunta. E a menina diz que foi o vovô. A boneca é de uma marca muito cara. Ela pensa que João deve estar escondendo algo. Enquanto isso, João está em sua nova casa cuidando de suas plantas quando recebe a ligação de sua filha pedindo para ele ir até sua antiga casa. João suspira. Ele esteve se preparando para isso. Sabia que esse momento chegaria cedo ou tarde. Agora ele está pronto para o que planejou fazer. João chega na casa que era sua, mas que agora é de sua filha e neta. Lá estão sua filha, seu filho e sua neta. Seus filhos estão sentados, sérios. Oi, pai, senta aí, seu filho diz. João se senta em uma cadeira. Pai, nós precisamos conversar, a filha diz. Todos ficam em silêncio, sem saber como começar. O que acha que será dito nessa tensa reunião de família? Concorda com as decisões dos personagens até aqui? Tenho certeza de que o final vai te surpreender. Mas então, João toma a atitude. Meus filhos, eu sei que me chamaram aqui para exigir dinheiro, não é? Ele pergunta aos filhos. Olha, pai, nós sabemos que você está escondendo algo da gente. E sim, achamos que é dinheiro. É dinheiro? O filho questiona. João encara seus dois filhos. Continua. É só isso que vocês têm para me perguntar? Vocês não me perguntaram se eu estou bem. Ao invés disso, perguntam se eu tenho dinheiro escondido. Constrangida, a filha diz: Não é isso, pai. É que a gente acha que você deve uma explicação pra gente, completa. João os olha, esperando que digam mais alguma coisa, mas eles não dizem. Só esperam que ele lhes diga se tem ou não dinheiro. Ele fecha e abre os olhos lentamente. Diz para Lorena ir brincar no quintal e a neta obedece, sai saltitando com sua boneca para fora. João então começa a falar tudo o que estava engasgado.
tudo o que já devia ter dito há muito tempo. Meus filhos, eu fiz o meu melhor com vocês, mas sentia que não tinha feito bastante. Então, eu decidi deixar para vocês o único bem que eu tinha. Mesmo assim, não foi o suficiente. Então agora eu volto e ao invés de receber o carinho de vocês, só recebo mais cobranças. Vocês só me pedem, só me cobram, mas não retribuem. Eu os amo, mas não posso permitir que me vejam só como alguém que deve algo a vocês. Vocês não me devem nada, mas eu também não devo. Minha filha, a casa é sua para viver com a Lorena. Meu filho, você já teve muito dinheiro meu ao longo dos anos, até aquele dinheiro que não me pediu. Por fim, Lorena terá tudo o que ela precisa e vou me certificar que o dinheiro seja usado somente para ela. E quando ela crescer e for da maioridade, receberá uma conta que já tem dinheiro suficiente para pagar sua faculdade. Eu os amo e sei que me amam também. Mas agora é hora de vocês tomarem as rédeas de suas vidas. Sei que vão conseguir. Ele sai da casa, ele abraça a neta e parte para finalmente viver e aproveitar sua própria vida. Obrigado por acompanhar a história até aqui. Não esqueça de comentar o que você achou e quais outras histórias espera ver aqui no canal. Deixe o like para o YouTube distribuir essa história emocionante para outras pessoas e se inscreva no canal para não perder as próximas. Aqui no canto da tela estão mais histórias tocantes para você conferir. É só clicar. Até logo!